Bom dia, queridos. Aqui quem está falando é o pastor Wellington, do Ministério Evangelístico Filhos em Adoração. Gostaria de trazer um ensinamento para você nessa manhã a respeito de crescimento. Um discípulo chegou em mim e falou que estava muito contrariado, decepcionado, porque a questão do crescimento, a questão da multiplicação, que não estava rompendo. E eu gostaria de trazer uma palavra para você nessa manhã sobre isso, sobre crescimento. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão decepcionadas, que estão amarguradas, porque não cresce, porque não multiplica, porque não rompe. E algumas pessoas até têm saído da igreja, têm saído do corpo de Cristo por causa de algum julgo, por causa de algumas pressões que têm se colocado sobre essas pessoas, e elas não conseguem cumprir e acabam se decepcionando com elas mesmas e saem do corpo de Cristo, saem da igreja. Querido, eu quero te dizer algo a respeito de crescimento nessa manhã. Quero te dizer para você que todo aquilo que gera no reino de Deus a respeito de crescimento, quem gera é o próprio Deus. A palavra de Deus fala que o reino de Deus, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente sobre a terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente por si só, ela crescesse, brotasse, frutificasse. E a Bíblia fala também a respeito do seguinte, que depois daria o seu fruto. Primeiro o fruto, depois a espiga, depois o grão na espiga. E por último o grão na espiga. Querido, a respeito de crescimento na palavra de Deus, tudo é gerado por Ele. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é do Senhor. O crescimento na obra de Deus, quem gera é Ele, é o próprio Deus. Não fique impressionado com o crescimento. Não queira, queridos, achar que você que vai fazer as coisas do reino de Deus. Não é. Deus não fala para você trabalhar para Ele. Deus fala para você trabalhar com Ele. Essa obra é dele. Foi Ele que começou e é Ele que irá terminá-la. Querido, você é apenas um cooperador de Cristo. Não fica pressionado com isso. Não fica, querido, se decepcionando com essas coisas. Esconde em Deus. Esteja em Deus. Deus não fica impressionado com multidões. Gideão tinha 32 mil soldados. A primeira remessa que saiu dos medrosos saíram 22 mil. Depois saíram mais 9.700. Os homens que estavam bebendo a água como os cães. E ficaram apenas 300. Deus não fica impressionado com multidões. A palavra de Deus fala a respeito de Ofni e Finéias. Eles tinham 30 mil soldados, foram lutar contra o povo filisteu e todos eles morreram. Porque Deus estava na arca, mas a arca não estava com aquele povo. Querido, Deus não fica impressionado com igrejas grandes, Deus fica impressionado com a igreja que é salva. Não fique se decepcionando porque você não está crescendo, porque você não está multiplicando. Querido, vai ter o tempo seu com Deus. Se esconde em Deus. Elias ficou 3 anos escondido em Deus. E quando ele apareceu, ele fechou os céus. E depois abriu os céus. Querido, queira guardar a semente. Protege a semente. Lance a semente. Mas o crescimento é apenas do Senhor. Todo o reino de Deus, todo homem que falar, não, eu sei como que vai multiplicar a igreja, eu sei como que vai crescer o reino de Deus, eu sei como que vai gerar isso. Querido, cuidado, isso não é reino de Deus. Porque o reino de Deus, quem gera o crescimento é o Senhor.